Doutor Gilberto, em quais situações a reposição hormonal ela é indicada para os homens? Veja bem, o termo que tu usou ele é perfeito, reposição hormonal. O que a gente tem visto hoje sendo feito na nossa sociedade não é bem reposição hormonal, né? O que tem sido feito na imensa maioria dos casos que a gente vê é uso de anabolizantes. Uso do hormônio testosterona para ganhos de massa muscular, fins estéticos e para exercício físico. Termo reposição hormonal, do português repor, é repor aquilo que está faltando. A Derbal, 15 a 20%, extrapolando no máximo, dos homens vão ter diminuição da testosterona na terceira fase da vida, com sintomas. Então, a partir dos 30 anos? Não, na terceira fase, na terceira idade. Na terceira idade. É do homem idoso, é uma doença chamada hipogonadismo, que é a diminuição da produção hormonal relacionada à testosterona. As mulheres não, todas vão ter a menopausa. Andropausa não existe. Existe uma diminuição dos hormônios masculinos em 15 a 20% dos homens. Existe essa queda mais acentuada dos hormônios masculinos na fase dos 30, 40 anos ou não, doutor? Não. É só a terceira idade. É mais pro final da vida. Sim. Vamos botar aí dos 50, 60 anos em diante. O que a gente tem visto é uma terapia de reposição de testosterona que não é reposição. É o uso indiscriminado do hormônio para fins de ganho de massa muscular, performance física e estética. Inclusive, esse assunto já foi pauta aqui no Câmara Informa, segunda edição, o uso indiscriminado dos anabolizantes. Agora, doutor Gilberto, quais são os sinais e os sintomas mais comuns de baixa da testosterona nos homens? Vamos lá. É muito próximo daquilo que as mulheres passam na andropausa, né? As mulheres passam por calorões. O homem também sofre calorões quando tem uma diminuição da testosterona. Ele tem diminuição de massa muscular, ele tem um cansaço, perda da memória, perda da densidade óssea, perda da massa muscular, perda da cognição, então ele começa a ter esquecimento de muitas coisas. Quando que a gente vê um homem de 30 anos ter isso? Você está pintando meu retrato, hein? Quando que a gente vê um homem de 30, 40 anos ver isso? Nunca. Exatamente. Né? Nunca. Isso é homens de uma idade mais avançada. E isso tem que estar relacionado a níveis de testosterona baixos e repetidos. Então é uma doença. Não é o que a gente está vendo hoje num uso indiscriminado. Praticamente uma pandemia. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico para determinar a necessidade dessa terapia de reposição hormonal masculina? Vamos lá, é muito simples. O paciente ele consulta com o médico identifica esses sinais e sintomas, que não são sinais e sintomas específicos, né? São sinais e sintomas gerais, né? O Aderbal acabou de falar aqui que ele sente muito isso, e aí a gente vai lá e dosa a testosterona. Não uma vez, pelo menos 2 a 3 vezes seriadas em intervalos, entre 8 e 10 da manhã. E esse intervalo? Pode ser 30 dias, não tem importância. E essa testosterona tem que estar baixo, a níveis subótimos, vamos botar em torno de 280 para baixo, 250 para baixo. Se ele tem dosagens de testosterona continuamente baixas, associadas a sintomas, bom, aí está fechado o diagnóstico de hipogonadismo, já numa idade avançada, a gente repõe. Né? Certo. O que a gente vê é que tem pouca informação sobre isso na população mais comum, aquele, digamos assim, o grande clero, né? Eu me incluo nesse meio aí. Porque não existe assim uma cultura de essas informações massivas ir para a população, para eles terem os devidos cuidados. O que é barato se fazer? Porque as pessoas não têm noção. Elas acham que vai custar muito caro, então deixa correr. Na hora que está indo para o brejo, aí é que ela vê que era caro, era barato, né, fazer. Como é que faz? Assim, o que a gente pode fazer... A alimentação ajuda? Perfeito. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Existem incentivos para a produção de testosterona. Dormir bem é essencial. O gatilho para a produção de testosterona é no final da noite, é quando o homem entra no sono REM, naquele sono profundo que a gente sonha. Dormir bem, se alimentar bem,
A alimentação saudável é muito importante para a produção de testosterona e exercício físico. Exercício físico estimula a produção hormonal e de testosterona. Vejam, o São homem... as 6 coisas mais comuns, né? 3 coisas mais comuns. O básico, né, doutor? O homem da terceira idade que faz isso bem, vocês podem ver, ele não precisa de testosterona muitas vezes. E eu ia perguntar agora, aliás, vou perguntar qual que é o método mais recomendado, então, para essa reposição hormonal? Existem várias formas da gente repor testosterona, né? No Brasil, a gente tem uma carência desses tratamentos, né? Tratamentos aprovados dentro do nosso país. Os injetáveis intramuscular, né? Existem injeções de testosterona que duram de 15 a 20 dias. Esses têm muito mais efeitos colaterais, muito comum em uso como anabolizantes, porque eles têm um pico de potência muito alta, mas com uma consequência grande. Existe a testosterona intramuscular de depósito, que dura 3 meses, com bem menos efeitos colaterais. E existe a testosterona em forma de gel, que no Brasil tem uma marca, basicamente, que é aprovada. O resto, manipulado e tudo mais, esses chips que estão muito na moda... Existe o chip de testosterona, chip quem tem é computador, né, Drica? Existe um implante, né? Existe, mas no Brasil, este implante, ele não está liberado. No Brasil, o que se tem é lá fora, feito por indústria farmacêutica correta, com um rigor de produção muito importante. Uma segurança muito grande, Aqui a gente não vê isso. A gente não vê isso. E aí nós estamos no Novembro Azul. E a gente fala muito em câncer de próstata. E o estímulo para a produção do câncer de próstata, muitas vezes, é o uso de testosterona. Fora inúmeras outras efeitos colaterais que a gente está vendo em muitos jovens. Cardíacos, hematológicos. Então, isso é bastante importante. Pois é, eu ia justamente perguntar os riscos ou os efeitos colaterais associados a essa reposição hormonal masculina. A reposição hormonal em si, ela é bastante baixa quando ela é bem indicada, né? Claro que um risco de não produzir um câncer de próstata, mas estimular um câncer já ali presente, ele existe. Por isso que tem que ser feito com um profissional adequado. Agora, o uso para fins anabolizantes, aí sim, a gente tem riscos muito maiores. Como hematológicos, o sangue fica, entre aspas, perdoem a minha expressão, mas o sangue fica mais grosso, com risco de AVC, com risco de infarto. Risco de tumores hepáticos, tumores de próstata, hiperplasia da próstata, que é a próstata inchar, pacientes jovens com problema urinário, a gente está vendo direto isso. Sem falar que existe um impacto na fertilidade, eu imagino. O paciente fica infértil. E problemas cardíacos. O coração ele fica hipertrofiado, ou seja, fica espesso, pode ter aumento da frequência da pressão arterial, riscos que são inerentes a uma superdose desse hormônio. Doutor Gilberto, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. E por quanto tempo que, em geral, o homem precisa fazer essa reposição hormonal? Veja bem, a reposição adequada é a partir do diagnóstico ad eternum, ou seja, até o final da sua vida. Porque a partir do momento que a gente tem o diagnóstico que o homem não produz mais uma quantidade importante para manutenção, a gente vai ter que seguir até o resto da vida. Aquilo que é feito ciclos, usado testosterona por períodos pontuais, isso não é reposição hormonal. Para a gente esclarecer, última pergunta. Tem casos em que homens mais jovens podem fazer a reposição hormonal? Claro, com certeza. Homens que tiveram atrofia testicular na infância, homens que perderam os testículos ou nasceram com um testículo e aí por um trauma ou um câncer de testículo, perderam o testículo, ou algumas doenças que fazem com que o homem produza menos testosterona. Mas são casos pontuais, são casos bem mais raros. Então, sempre com acompanhamento médico, essa terapia hormonal para homens é indicada, certo, doutor? Com certeza, e médicos especialistas, médicos que estão acostumados a lidar com isso. Muito obrigada pela sua participação hoje, mais uma vez aqui no Câmara Informa, compartilhando conhecimento, esclarecendo dúvidas a respeito de assuntos
que são muito interessantes para a saúde preventiva do homem. Falamos com o Dr. Gilberto Almeida, médico urologista que atende na rede pública de saúde em Itajaí. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite.